começam a falar e a discorrer sobre o assunto. Então, vamos lá. Tá vendo aí o quadro, Igão? Tá tudo certo aí na tela? Então, legal. Bom, pessoal, então o brainstorm da Vertical Treinamentos é essa ideia que é um quadro semanal, pertinente à área de tanto segurança do trabalho como RH. É claro que tem vezes que vai focar mais a parte de RH, tem outros que mais segurança do trabalho, mas na maioria nós vamos tentar trazer assuntos das duas áreas, tá? Que as duas áreas lidam, né, ao mesmo tempo ou em conjunto aí, tá? Cada um na sua área. Eu vou passar para vocês, quem fizer o cadastro aí, o Igor vai passar no chat um link, porque o nosso link que foi enviado por e-mail do formulário está dando erro, tá? Então, o Igor vai passar aqui o formulário para vocês. Depois que vocês preencherem esse formulário, terminando essa aqui, eu vou mandar para vocês todo esse documento aqui em PDF para vocês e também o da semana passada, porque do da semana passada tem todas as orientações com relação ao brainstorm, né? Como que vai ser o decorrer, as situações aí que a gente pretende com isso, tá bom? Então, nós temos aí quais as dificuldades em aplicar as medidas de prevenção ao Covid-19 em sua empresa. Queria saber de vocês aí, coloca pra gente aí no chat aí, se a empresa de cada um de vocês está trabalhando, né? Ou se tem alguma empresa aqui que está parada totalmente, né? Se tiver alguma empresa que está parada, legal, nós vamos falar sobre isso também. Mas se as empresas estão em funcionamento, para a gente poder saber aí, tá certo? Que o foco desse assunto é para essas empresas, tá bom? É para essas empresas que estão trabalhando ou até mesmo para as empresas que não estão trabalhando no momento, mas na hora de retornar irão precisar se adequar e irão encontrar essas dificuldades, irão precisar ter essas soluções, ok? Bom, então vamos lá. Eu linkei aqui algumas dificuldades que eu bati um papo com algumas pessoas, alguns profissionais da área de RH e segurança do trabalho de alguns clientes nossos e consegui identificar algumas dificuldades. Mas, como é um brainstorm, após que eu terminar aqui, eu vou abrir para vocês e falar, olha, tem mais alguma dificuldade que na empresa de vocês estão tendo? Se tiver mais alguma que não está constando aqui, eu vou adicionar o campo aqui e nós vamos tentar achar uma solução para ela todo mundo junto, tá? O objetivo é esse. Bom, então a primeira aqui, aglomeração de pessoas na entrada e saída de turno, que é onde tem bastante aglomeração, né? Na hora de tanto do primeiro turno, segundo, terceiro, né? As empresas que rodam 24 horas. Com relação à entrada de colaboradores com sintomas do Covid-19, né? Como que eu vou detectar isso, né? Como que eu vou saber se é liberada a entrada somente já de ser funcionário, com crachá, cada empresa de uma forma, né? A entrada de prestadores de serviços com sintomas do Covid, porque uma coisa já é o nosso trabalhador da empresa. Aí tem mais um a mais, que é o quê? O prestador de serviço, né? Que às vezes ele não sabe se a empresa ainda lida com essa parte da segurança, arrisca e tudo mais. Pode falar. Só um minutinho, pessoal. Legal. Da Cleide está trabalhando normal. O do Ivan está trabalhando normal, a empresa, Ivan? Bom, depois ele responde aí, depois eu vou vendo aqui no bate-papo. Bom, legal. Então, aqui, aglomeração de pessoas nos horários, né, do café, almoço e janta, né, no refeitório em si, né, que é outro problema quando a empresa oferece aí o refeitório. O uso correto das máscaras, a utilização efetiva das máscaras durante o trabalho. Então, assim, será que está todo mundo usando do tempo todo do trabalho? Será que está acontecendo isso? Ou o pessoal só usa, igual o pessoal que é da área de segurança do trabalho sabe, só na hora que o técnico passa. Quando o TST passa, eles usam. Fora disso, não. Né? Nós estamos falando de um vírus, né? De uma contaminação. Então, mais cuidado ainda. Nós vamos falar sobre essas medidas aí. O uso correto da máscara, não adianta estar usando a máscara, mas se não tiver correto, não adianta nada.
O uso da máscara embaça os óculos, né? O pessoal que trabalha que usa óculos, né? Que trabalha em diversos setores, até mesmo a parte administrativa, reclama muito disso, né? Eu uso a máscara, mas embaça tudo o óculos, não consigo ver, pode ocasionar um acidente. Isso é uma dificuldade que encontra, né? A higienização correta das mãos é outra questão, não é uma questão tão simples, né? Mas é uma dificuldade. Realizar a ginástica laboral ou outros serviços voltados à qualidade de vida dos colaboradores, né? Do colaborador aí. Essas outras atividades, pode ser algumas empresas oferecem aí a parte de massagem, das CPATs ou até mesmo de momentos aí da parte de contrato educador físico. Tem várias formas aí, né, voltadas à saúde, né? E também a realização dos treinamentos normativos com seus colaboradores, os treinamentos que são os objetivos de o quê? De prevenir acidentes, né? Tem um objetivo muito bom aí, que é a prevenção de acidente entre os profissionais. Tá certo? Então, como que fazer nesse momento? Tem como fazer? Não tem? É uma dificuldade que as empresas estão encontrando. E, para terminar, o descarte das máscaras, né? Porque, assim, hoje a gente vê muito, o pessoal usa, né? E não toma cuidado como utilizar essa máscara e também no descarte dela. Todo mundo lembra, quem lembra de usar, mas do descarte deixa em qualquer lugar, às vezes entrega na mão das pessoas e tudo mais, né? Então, como que está acontecendo isso, né? Agora eu pergunto para vocês, se quiser falar agora, vamos só falar aqui no chat e pode abrir o microfone. Se alguém tiver mais alguma dificuldade na empresa, pensando na dificuldade. Alguém tem? Cleide? Se quiser falar, pode só apertar no microfone seu e abrir aqui, ó. Embaixo do lado esquerdo, assim, no centro do lado esquerdo tem um microfone, é só apertar nele. Opa, aí deu certo. Ô Cleide, no teu caso, tem mais alguma dificuldade que eu não coloquei aqui, que você vê na sua empresa? Temos todas essas dificuldades. Tem mais alguma que você gostaria de acrescentar aí para a gente tentar achar uma solução? São tantas dúvidas, né? Estamos tentando nos adequar também aí com as novas medidas, até a inclusão de uso de máscaras, né? O embaçamento, a aplicação, né? Dos treinamentos que estão todos interrompidos, as medidas de revezamento, né? Que acaba também atrapalhando a rotina. Com certeza. Legal. E também a questão das máscaras, né? O descarte correto, né? Gera uma dúvida tão grande, né? Porque a utilização das máscaras descartáveis, qual é o método correto de descarte, tá? Nós implantamos também tanto a de tecido quanto as descartáveis, mas sempre gera dúvida, sempre fica uma interrogação. Estamos tentando aí a cada dia a implantação de um item, né, para ver se consegue trazer toda a equipe, né, para a mesma informação e aplicação dentro da empresa. Legal. Está funcionando, nós não somos uma equipe muito grande, tá? E está funcionando, nós temos a colaboração, mas são medidas, às vezes, até radicais, né? Que mudou totalmente, né? A rotina de todos. Com certeza. Bom, deixa eu ver. O Rodrigo e o Ivan tem alguma dificuldade específica aí? Não? Então tá bom. Qualquer coisa vocês coloquem aí, tá? Que daí eu acrescento mais aqui. Então eu vou passar aqui para o momento brainstorm, né? Que esse momento são os momentos que eu vou pegar cada um daqueles itens,
tá? Das dificuldades e nós vamos entrar na questão das soluções, ok? Vi. Legal, o Rodrigão. O Rodrigão colocou aqui, né, que a questão do uso da máscara com óculos de proteção. O Rodrigão, só verifica para mim assim, que é a questão de embaçar ou se tem mais alguma outra dificuldade que o pessoal vê nisso, na utilização em si. Ok, eu vou entrar mais embaixo lá nas dificuldades, nas soluções. Aí depois dessas soluções eu já até adianto. Eu fiz um teste aqui, deu certo. Depois eu peço para você fazer com esses testes de proteção que você tem aí. Vamos ver se vai solucionar. Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Então, pessoal, a qualquer momento vocês vão chamando aí no chat que depois a gente vai falando. Primeiro aqui, aglomeração de pessoas na entrada e saída de turno. Então, algumas soluções que eu encontrei, tá? Dividir a quantidade de pessoas que trabalham no turno, realizando escalas dentre os turnos de trabalho. É isso que está acontecendo em algumas empresas. Aumentando o número de horários de entrada e saída dos trabalhadores. Ao invés de todo mundo entra às 7 do primeiro turno, divide lá. Tem pessoal que entra às 7h30, tem pessoal que entra 7h50, 8 horas, né? Então, assim, mesmo que seja mais ou menos no mesmo horário, só mudar um pouquinho essa entrada para não ter essa aglomeração ali, tá? Porque às vezes são setores diferentes, pode setorizar, então, algumas soluções. Organizando a entrada gradativa dos colaboradores, então o pessoal de portaria, né, tá já responsável por isso, por verificar essa questão, separar, né, a questão também do espaçamento, né, colocar as demarcações no chão e respeitar essa demarcação, que uma coisa é ter a demarcação, outra coisa é as pessoas respeitarem, né, porque às vezes está em cima do horário, tem que bater o ponto lá, então tem algumas complicações. E outra questão é realizar o home office, né, igual a Cleide está hoje aí, né, com os setores administrativos e outras funções que consigam desempenhar suas atividades em casa. Mas mesmo esse pessoal do home office, o que está acontecendo? Eles estão... Eu vejo algumas empresas que tem um dia que o pessoal que está em casa vai para a empresa, no outro dia o pessoal que ficou na empresa vai para trabalhar em casa, ou na semana, então as empresas estão fazendo isso, tá bom? Alguém tem mais alguma solução do que eu coloquei aqui para essa primeira dificuldade que nós temos aí? Tranquilo? Legal. Então vamos lá. A segunda é a entrada de colaboradores com sintomas do Covid-19. Né? Então, assim, é uma questão que fica mais complicada, né? de ter, mas tem uma solução. Qual que é a solução? Algumas soluções, tá, pessoal? Daí vocês podem contribuir com outras aí. Realizar perguntas chaves para todos os colaboradores, né, buscando informações sobre a saúde dele e dos seus familiares. O que acontece? Chega o porteiro, ele chega lá e fala assim, olha, senhor, bom dia, como o senhor tem passado? Está sentindo alguma tosse? Está sentindo febre? Está tendo tosse? Está com o corpo febril? Na sua família tem alguém com sintomas do Covid? Então, assim, ele vai perguntar. E naquela conversa, às vezes a pessoa pode falar, nossa, estou sentindo, meu pai está assim. Essas pessoas, geralmente nas empresas, elas são separadas ali, o pessoal entra em contato com a segurança do trabalho, até mesmo com o RH ou parte de enfermaria, e eles vão conversar e ver se vai passar pelo médico do trabalho, se o que vai proceder dali, tá certo? Então, essa conversa ela é importante acontecer. Uma das questões também que é o teste de temperatura corporal com termômetro de testa. Então, eu acho que vocês estão vendo em alguns lugares aí, tá lá, né, com aquele termômetro de testa, a pessoa passa, né, igual tá aqui na foto, passa e já vê a temperatura, tá tudo ok, bora trabalhar. Se tiver alguma irregularidade, é chamado mesma coisa os setores aí responsáveis e consegue estar vendo a medida mais correta.
Esses outros dois, outras duas soluções, tá? Uma delas é contratar serviço de monitoramento de temperatura facial via computador, que já tem a câmera e o software específico, tá? Então não precisa da pessoa estar ali. O Rogério já vai explicar para vocês melhor, mas ela não depende de uma pessoa, tá? Tá ali toda hora. E também realizar o teste rápido do Covid-19, né? Então, pensando nessas soluções, eu conheci o Rogério aí, que é da empresa Biocan. Ele vai falar sobre esses dois serviços dele, né, para vocês entenderem, porque me gerou, eu não conhecia, né? E como a gente faz parte do mesmo grupo do BNI, e eu fui numa apresentação da empresa dele de Campinas, via online, e ele falou isso, falei, nossa, que interessante, caiu certinho no momento que nós vamos falar sobre o assunto, uma solução legal. Então eu vou deixar com ele aí, tá? Ele vai falar desses dois slides aí. Eu passo para você aqui, tá, Rogério? É só você me falar que eu passo para você. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Eu fui convidado aí, acho que essa semana que a gente falou, né, João Carlos? A gente falou alguma coisa sobre o que a Biocan tem, enfim. A gente se conhece de um grupo de networking profissional chamado BNI. Ele foi visitar o meu grupo. No nosso grupo somos 30 e poucas empresas e cada uma com a sua solução, não só na área do Covid ou na área de saúde, mas em todas as áreas aí. E eu falei sobre isso, sobre teste rápido de Covid, e aonde aplicar, onde que ele é aplicado. Então, hoje, a Biocan representa uma empresa de fabricação desses testes Covid. Basicamente, o teste Covid é o reagente, né, e a cepa do vírus, que está lá dentro dessa cartela. Na foto do lado, vocês podem ver uma cartelinha plástica, uma vermelhinha e outra azul. Vocês podem ver também uma pipeta para coleta do sangue, para eu poder colocar uma gota de sangue em cada pecinha dessa e para que ela faça o reagente. É quase um teste de gravidez, aquele teste que faz o teste de gravidez, que aparece uma tarjinha laranja, uma tarjinha violeta ou rosa, né? Ou azul, enfim. É basicamente isso, e ele informa dois parâmetros, né? O procedimento, eu pego uma gota de sangue, furo o dedo com uma agulha ou com uma lanceta, com essa pipeta eu colho 20 microlitros que já tem uma escalinha de sangue, e pingo na plaquinha vermelha, depois mais uma gotinha de sangue, pingo na plaquinha azul, e a partir daí, de 1 a 15 minutos, aparece o teste, positivo ou negativo. E ele é positivo para dois tipos de reagentes, né? Um é o IgM e o outro é o IgG. O IgM, ele detecta infecção, ele detecta carga viral, né, ativa dentro do organismo. Então, é um reagente que, se eu tiver dentro do meu sangue, dentro dessa gota de sangue, vírus ativos, ou o meu anticorpo brigando com esse vírus ativo, ele vai falar assim, existe possibilidade de contaminação, né? Então, existe possibilidade desse paciente, nesse momento, estar febril, estar com o nariz escorrendo, estar com a garganta ruim, são todos aqueles questionários, mas ele vai detectar que tem algum tipo de anticorpo brigando com esse vírus que está no seu corpo. Ou seja, você está no processo de infecção, e esse processo é o mais perigoso, é o processo de transmissão. Outra coisa que pode acontecer é eu estar com essa carga de vírus e não saber, porque eu não tenho sintomas. Então, eu não estou assintomático, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou com dor de garganta, eu não estou com o nariz correndo, mas eu tenho essa resposta dos anticorpos contra esse vírus, né, o Covid-19, específico para o Covid-19. Então, um dos índices é o IgM e o outro índice é o IgG. O IgG já é uma fase onde o organismo já reagiu, é uma fase tardia à reação do vírus. Ou seja, eu já tive isso, deve fazer aí talvez 2 meses, 1 mês, 3 meses, e eu tenho anticorpos para isso. Então, a reação que vai dar do sangue com essa outra fase de teste, que é o IgG, ele vai falar que você já teve contaminação e ok, não está mais transmitindo. E você está imune, pelo menos a essa variação do Covid-19, você já está imune. Então, é um teste preventivo, vamos dizer assim, e que dá um certo suporte
ao pessoal que faz a triagem para saber. Outra coisa que a gente está tendo de informação, principalmente de escritórios de contabilidade. A empresa que eu represento está com muito afastamento, todo mundo pedindo que não pode vir, como que eu vou ter algum tipo de certeza, né? Um teste desse pode ser um teste junto com um questionário e junto com a medição de temperatura, pode ser alguns procedimentos que você pode ter para validar se esse paciente, se esse funcionário, desculpa, tem mania de falar que é tudo paciente, né? Mas, assim, se esse funcionário teve algum risco de contaminação, ou já foi contaminado, ou está na fase de contaminação, tá certo? Então, esse é o teste que a gente está trazendo, a gente está representando a área do interior de São Paulo, né? E, enfim, fico à disposição aí para perguntas. O próximo slide, João Carlos. Aí. Pronto, esse é um termômetro de triagem. Então, existe só uma consideração importante a se fazer, né? Aqueles termômetros mecânicos, né? Termômetros da Bosch, termômetros que você compra em loja de mecânica, que são esses lasers, né? Que normalmente se aponta para um motor ou aponta para um eixo de transmissão, para manutenção de rede hidráulica, rede pneumática, enfim. Esses termômetros não servem para a temperatura do corpo humano. Existe uma grande variação de 2 a 4 graus de variação de temperatura entre medir o corpo humano e medir uma peça metálica, um motor ou qualquer outra superfície. Então, assim, termômetros para ser humano é termômetro calibrado, aferido para atender essa necessidade, né? Então, cuidado quando comprar termômetros. Isso no começo do Covid, aí teve muita gente vindo perguntar para a gente se a gente tinha termômetro desses laser. E assim, tem que ter uma diferenciação bem grande. Esse projeto aqui, que deve tá sendo entregue aí daqui 2 semanas, foi um projeto desenvolvido por essa empresa Gênesis, a gente representa eles também, e junto com a Google e junto com um tipo de sensor específico para medir temperatura humana, mas durante o procedimento. Quer dizer, eu não preciso parar, esperar e ler. Enquanto uma pessoa ela está passando na frente dessa câmera, eu posso ver, eu consigo ter um algoritmo que verifica se essa pessoa está com febre ou não, se ela está em estado febril ou não, e aí sim eu posso registrar e separar essa pessoa. É uma câmera que fica filmando continuamente, por exemplo, numa catraca, né, de entrada de pacientes, onde eu tenho pacientes, não, desculpa, pessoas e funcionários entrando num determinado momento, eu estou vendo e analisando caso a caso, e aí eu posso ter uma barreira aí de temperatura. Quando a gente analisa um pouco o que está acontecendo na China hoje, né, que eles já estão na 3ª ou 4ª fase depois da gente, hoje as crianças, quando vão na escola, pequenininho, que entra na escola, ele mede a temperatura, ele põe a face, né, põe o rosto assim numa caixinha, né, é uma caixinha toda lúdica, ele põe o rosto, ali já dá um sinalzinho verde ou vermelho para falar se ele está com febre, né? Depois ele passa pela 2ª estação lá, higieniza a mão, depois a 3ª estação, e aí ele pode entrar para a escola. Então, são maneiras que o pessoal já tem, que o pessoal já tá usando para ter esse tipo de triagem, né, de temperatura mais rápida. Eu acho que são esses 2 produtos aí. Eu não quero me estender mais, deixa para depois. E sexta-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa apresentação lá de sexta-feira. Eu vou deixar o endereço aí para vocês também. Postei também no chat um link, né, onde tem um questionário básico sobre esses pacientes, essas pessoas que podem ser triadas aí, um questionário simples que, inclusive, você pode responder no próprio chat, lá no próprio link, ok? Obrigado, pessoal. Ô, Rogério, muito obrigado. Nossa, uma dúvida. Não sei se eu estourei o tempo, eu ia ligar o cronômetro e esqueci. Não, fica tranquilo. Uma dúvida aqui, que às vezes é das pessoas que estão aqui. Esse teste, o teste rápido do Covid-19, é só o pessoal da enfermagem que pode fazer ou outros profissionais ele pode estar fazendo esse teste? Assim, na bula que existe do Ministério da Saúde, da Anvisa, né, do cadastro do produto na Anvisa, ele não preconiza se é profissional, não tem nenhuma instrução de ter que ter profissional específico da área da saúde para realizar o teste. Então, eu não sei se isso foi um esquecimento deles, mas assim, eu acho que não, eu acho que é um teste rápido para ser realizado por qualquer pessoa com mínimo conhecimento de furar o dedo, né? Então, usar uma lanceta descartável, estéreo, né? Ou uma agulha
descartável para perfurar o dedo, fazer a asepsia com álcool, perfurar o dedo, tirar uma gotinha de sangue, pegar naquele tubinho que o sangue entra dentro daquele tubinho já, que é um capilarzinho, pingar uma gota, pingar a segunda gota. É isso. Tá. Não tem, pela preconização, nenhum profissional da saúde está escrito lá que deve ser feito por profissional de saúde. Tá? Ok. Eu acho que tem um protocolozinho básico para você poder fazer a higienização e colher o sangue e descartar isso de forma correta. Acho que é isso aí. Legal. Tá bom? Show de bola. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Também, eu incluo a bula também, vocês dão uma olhada na bula do produto. Show de bola. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Qualquer coisa vocês colocam aí que o Rogério vai ficar até o final com a gente aí. Aí, às vezes, o pessoal vai precisar sair, alguém, depois ele consegue tirar mais dúvidas também. Bom, vamos seguir então aqui. Bom, a terceira situação é a entrada de prestadores de serviço com sintomas do Covid, né? Então, assim, é a mesma questão das perguntas, não muda nada. Então, vou fazer os questionamentos, vou realizar os testes de temperatura com o termômetro de testa, contratar o serviço de monitoramento ou até mesmo a questão da parte do teste rápido, isso não muda, tá bom? O que eu acrescentei aqui, que algumas empresas estão fazendo, é restringir a entrada de terceiros, né, em horários de trabalho normal da empresa. Então, a empresa trabalha só no horário administrativo. Então, o pessoal está liberando os terceiros para fazer o segundo turno, né, ou aos sábados, domingos, né? Então, que não coincida com os outros funcionários da empresa. E também proibir a entrada de terceiros durante o período de pandemia. Tem empresa que não recebe ninguém, a não ser os funcionários, mesmo assim, né, de forma restrita, tomando todas as precauções. Tá? Então, tem essa situação. Alguma dúvida aqui? Alguma para acrescentar? Vocês vão colocando aí. No 4, fala assim, aglomeração de pessoas nos horários de café, almoço e janta. Então, vamos falar do refeitório, as empresas que têm refeitório. Então, uma das ideias é dividir a quantidade de pessoas que utilizam o refeitório, realizando escalas por setores da empresa, né? Então, você pode... manutenção vai no horário, administrativo vai no outro horário, e dentro desse administrativo, né, começa a mudar também, né? Então, dá para fazer, é uma forma. Aumentando o número de horários de alimentação dos colaboradores. Então, geralmente, às vezes, só da meio-dia às 2, ou da meio-dia a 1. Então, aumenta esse horário e separa melhor isso, tá? Organizando a entrada gradativa dos colaboradores. Infelizmente, é interessante pessoas ali envolvidas, né, para organizar, porque as pessoas muitas vezes não respeitam. Mas que eu estou vendo que o pessoal está bem conscientizado sobre a questão do Covid, mas mesmo assim, às vezes cai no esquecimento, tá ali, vai querer conversar e acaba onde aglomerando as pessoas, né? Então é interessante. As demarcações no chão, né, para a questão tanto da fila, como a questão do momento de estar servindo, né, esperar um passar por cada área ali. Permitir só a retirada das máscaras só no momento da alimentação, não na hora que está servindo, na hora que está movimentando pelo refeitório, né? E também deixar espaço entre os colaboradores no momento da alimentação. Então, aquela mesa que cabe aí 4, 5 pessoas, às vezes vai uma, duas, né? Uma em cada ponta, em um lugar diferente, né? A questão do espaçamento aí é importante aí entre as pessoas. Então, são algumas soluções aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem outros, coloquem no chat aí também, eu peço para falar e a gente acrescenta aqui, tá, pessoal? Qualquer momento vocês podem colocar isso aí no chat e avisar. 5. Utilização efetiva das máscaras durante o trabalho, né? Então, aqui vai entrar muito a questão da conscientização diária sobre as medidas preventivas ao Covid. Infelizmente, o pessoal acaba caindo no esquecimento, tem que conscientizar mesmo. Seja os DDS na área de segurança do trabalho, seja entre a liderança de cada setor, ter isso com eles e sempre estar conversando, pelo menos uma vez no dia aí, né? Cartazes nos setores, algumas campanhas internas, né, voltadas à questão da utilização de máscaras e todas as preconizações aí.
E também informativos via e-mail, né? Todo lugar de acesso é importante a pessoa sempre estar vendo aquilo, né? Para não ter nenhum problema. Aqui eu coloquei a questão da dificuldade do uso de máscara, né? Entra na conscientização também, cartazes, campanhas, informativos também, mas já voltados ao quê? Realmente na utilização, né? Mostrar na hora ali desse treinamentinho, né? Podemos chamar de um treinamento aí, chama todo mundo, separa o pessoal ou faz online também, se for o caso, mas deixa o espaçamento e ensina mesmo. Ó, pessoal, vocês vão colocar assim, não pode colocar a mão do lado interno da máscara, onde vocês têm um contato já com o nariz, né? Porque senão você está contaminando, né? Você não sabe, você pode ser assintomático, né? Não ter os sintomas e acabar passando, né? A gente, né, tem várias gripes e coisas, a gente muitas vezes, apesar de ter muita parte específica, né, pode ser que alguns sintomas não apresentam. Então, é muito novo isso para a gente. Então, nós temos que agir sempre nessa parte da prevenção. Então, colocar sem colocar a mão por dentro, né, a máscara, e apertar, né? Depende da máscara, vocês vão usar de pano ou se vocês vão usar a questão das máscaras já voltaram à parte de segurança do trabalho. Só não esquecer que as partes, né, da PFF2, N95, está sendo muito usada pelo setor da saúde, né? Pelos enfermeiros, médicos. A gente, dependendo da nossa área, da empresa, que não tem essa necessidade específica já de uma atividade de risco, da área de segurança, né, do trabalho que foi analisada, tentar evitar a questão mais algumas de pano ou de tecidos, né, que faz a mesma questão, o mesmo intuito para a prevenção do Covid, e a gente evita de estar acabando com essas máscaras mais indicadas para o pessoal da saúde, tá bom? Então, aqui tem algumas informações. Como eu falei, só relembrando, todo esse slide que eu estou passando aqui para vocês vai ser disponibilizado para vocês. O Igor vai passar, não sei se já passou aí no link aí no chat, tem um link ele vai mandar de novo, tem o link aí do formulário, é só vocês cadastrarem lá. Toda semana eu vou mandar para vocês dessa semana, da semana passada que foi a primeira, para vocês terem acesso, e das próximas semanas também nós vamos mandando, né? É interessante a gente tentar virar um hábito isso. Toda semana vai ter assunto novo. Aqui todo mundo está esperando, eu acho que por esse momento, né? Que é uma dificuldade muito grande. A minha esposa tinha essa dificuldade, tá? Que é a questão que ao usar a máscara, embaça o óculos, né? Então eu andei fazendo algumas pesquisas, né? E deixei até o link aqui que vocês vão receber para vocês acessarem, né? É o link dessa mocinha aqui que passa a instrução, e eu vou abrir aqui para vocês o que ela fez, né? O que eles fizeram, na verdade, aqui. É uma coisa tão simples, que é somente o que? A utilização de um guardanapo aí, junto com a máscara. Vou dar uma olhada aqui, eu vou passar aqui para vocês, 2 minutinhos, tá? Vou só dar uma adiantada nesse assunto, que ela fala tudo da máscara que nós falamos. Eu vou entrar aqui, ó, tá? Vai ter esse link disponível para vocês terem o acesso. Fazer em casa mesmo. E vamos lá. O importante é você ter um papel guardanapo, como esse que a gente usa em festa, fica em casa. Se você não tiver, tente fazer o mais grossinho possível, tá? Fininho às vezes é muito ruim. Então é bem simples. Você vai pegar e vai dobrar menos da metade o seu guardanapo, tá? Então, o ideal é que você encaixe aqui, ó. Ele vai ser encaixado nessa região do nariz. Aqui a gente tem a nossa máscara de tecido, né? A gente vai encaixar bem na parte que a nossa máscara encaixa em nosso nariz, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Aqui. E eu já vou colocar no meu nariz, ó. Sem colocar a mão por dentro, que é o ideal.
Tô encaixando, tô segurando bem firme pro papel não soltar, nem se perder. Eu não precisar tocar dentro da minha máscara. E já vou encaixando nas minhas orelhas, né? Cada um tem seu método melhor para encaixar nas orelhas. Pronto. Meu papel tá aqui. O intuito é o quê? Respirar e as lentes não embaçarem. Isso ajuda bastante. É um método bem simples, ó. Não atrapalha para falar, não atrapalha para respirar também. Então, isso é um método bem simples mesmo, que vai te ajudar se você precisar sair para comprar um remédio ou precisar ir no mercado. Bem legal, né? Bom. E aí, pessoal? Conseguiram ouvir? Parece que no começo deu uma travadinha, né? Mas eu vou disponibilizar, como eu falei para vocês, aí vocês clicam no link, eu já vou até passar agora, e aí vocês já recebem aí, e vocês conseguem assistir. Aí, ó, fica legal. Vocês conseguem depois assistir e realmente funciona, tá, pessoal? Eu testei antes de passar para vocês aqui, né? E realmente funciona. Bom, o 8 aqui é a higienização correta das mãos, né? Então entra a questão mesmo de saber, de instruir, de conscientizar mesmo, tanto a utilização do álcool, né, em gel, quanto a questão do água e sabão, né? Quando usar um, quando usar outro, né? Porque todo mundo só pensa no álcool, mas em que situação que é interessante usar o álcool? Em que situações que é interessante usar água e sabão? Que fazem o efeito aí, né? Então é importante ter esses quadros, ter o álcool em gel e os lavabos aí em partes estratégicas aí da empresa aí para poder conscientizar e ter meios, né, de estar realizando isso. Não adianta só conscientizar, falar que tem que fazer, não tem condições, né? Então não tem como. Vamos lá. O 9, realizar ginástica laboral ou outros serviços voltados à qualidade de vida do colaborador. Então, algumas soluções que eu coloquei aqui dividir a quantidade de pessoas que irão realizar a atividade. Então, é aquela questão de dividir mesmo, né? Vou separar. Antes fazia 15 pessoas, vou fazer de 5 em 5, mesmo assim espaçado, né? Aumentar o número de horários aí para a realização daquela atividade, né? Que é importante também. Utilizando as máscaras corretamente. Então, mesmo na hora da ginástica laboral, usar a máscara, né? Realizar a higienização correta das mãos. A questão do espaçamento do local da ginástica laboral, já ter o lugar certinho separado pelas pessoas. E tem algumas empresas, né, já fazendo essa parte da ginástica laboral e algum outro serviço voltados à qualidade de vida do trabalhador, até mesmo a questão de acompanhamento a psicóloga, a parte, né, que a gente precisa muito nessa época, né, que é o emocional, né, que vai ser o tema da próxima palestra. Então, é importante ter isso também. Pode ser online, o pessoal está fazendo online, né, e ele consegue o quê? Consegue trazer todas aí a mesma efetividade, vamos dizer assim, né, para as pessoas. Não está ali todo mundo junto, né, mas o intuito, a realização acontece, né? É o objetivo. Bom, aí entra em realizar os treinamentos, né, normativos com os colaboradores. Aí entra mais uma situação. Dividir a quantidade das pessoas que irão realizar o treinamento é uma. Esse tempo atrás a gente foi chamado uma empresa para fazer, faz um mês mais ou menos. Só que nós fomos lá em Machado realizar o treinamento para uma pessoa só. Isso acaba tendo um custo maior para a empresa, mas consegue realizar, né? Uma, duas,
espaçar isso, né? É aumentar o número de turmas que iam ser feitas. Eu geralmente dou um treinamento para 20 pessoas ao mesmo tempo. Dividir 5, 10 pessoas, depende do tamanho da sala, o espaçamento, o treinamento específico, né? Realizar o treinamento com os colaboradores de cada turno, porque muitas empresas chamam do turno 2 ou do turno 3, tudo junta num turno só, para economizar o custo e tudo mais. Mas uma situação é o quê? Eu tenho 5 colaboradores durante o dia, faço com eles. À noite, faço com eles. Né? Então, a empresa que vocês contratarem aí, ou até mesmo os profissionais da área de segurança do trabalho aí, que ministram o treinamento, eles precisam se adequar a essa demanda, né? do horário, né? De acordo com a necessidade do cliente. Outra questão aqui, o espaçamento das cadeiras, né? Utilizar a máscara corretamente durante o treinamento, realizar a higienização correta das mãos também, né? O espaçamento das cadeiras do local, e entra a questão das modalidades de treinamento hoje, previsto desde 2018, EAD, semipresencial, né? Os dois, na verdade. O que acontece nesses dois? O EAD, só para deixar bem claro, a empresa só pode estar realizando treinamento EAD aquele que for só teórico. O que for só teórico, e hoje com a medida provisória 925, de 22 de março, as reciclagens também que tem teórico e prático também podem, mas só nesse momento, tá? As reciclagens só nesse momento irá poder estar fazendo igual a NR35, NR10, alguns treinamentos específicos que exigem parte prática. Nesse momento de pandemia, a reciclagem pode ser EAD. Mas se for formação, entra no que fala a nota técnica 54 de 2018, que fala que tem que ser semipresencial. Tá? Então ele pode ser a parte teórica online, mas a parte prática tem que ser presencial. E nessa parte prática, interessante, depende das empresas, depende de tudo aí, consegue adequar muito a questão do tempo. O que o trabalhador ia ficar 40 horas ali, ele vai ficar 1 hora, 2, 3 horas na parte prática e já consegue ter, porque o treinamento normativo em modalidade semipresencial, ele pode ser muito dinâmico também e muito pontual. Então, tudo depende da empresa que é contratada, ok? E essa realizando ao vivo, via videoconferência, é como a gente está fazendo aqui, né? As pessoas se interagindo, que uma questão do online é ruim, né? Que você não tem a interação, mas com a videoconferência você consegue explicar um slide e falar com as pessoas. Então, tirar a dúvida ao mesmo tempo. Então, é uma solução muito boa hoje nessa época aí. E eu acho que essas questões que eu estou falando online, eu acho que são coisas que vieram para ficar, tá? Eu acho que realmente está mudando a visão. Eu mesmo tinha uma visão mais conservadora sobre isso e eu consegui, né, ter argumentos, tirar os meus problemas que eu encontrei e conseguir modelar nossos treinamentos para essas modalidades também. Então ficou bem interessante. Bom, outra dificuldade é o descarte das máscaras. É o que a gente falou lá. Porque todo mundo lembra o quê? De usar. Né? Então, o que é interessante, né? Isso eu tirei até, né, do Senado aí, né? Separar locais estratégicos dentro da empresa e colocar cestas de lixo para uso exclusivo para descarte de máscaras e luvas, né? Que muitas vezes o pessoal da enfermagem vai ter contato naquela conversa que eu falei, que vai para o setor de segurança, vai para o setor de enfermagem ou RH, ou até o pessoal às vezes que for fazer o teste, né, ter o contato com a luva. Então essa luva tem que ser descartada no lugar correto, né? Não colocar a mão na parte interna das máscaras, que já foi falado com vocês, e sempre higienizar as mãos com álcool em gel ou lavar a mão corretamente, né? Então, é sempre importante também identificar aí o saco de lixo com esses resíduos, né? Até mesmo para os nossos lixeiros aí, o pessoal que retira esse lixo, né, não ter a possibilidade de contaminação, ok? E também a questão aí dos sacos bem fechados, né, e deixar um recado que não é para ser o quê?
reciclável, né? Colocar lá para ser reciclável não é a saída, né? Então, nesse momento é um lixo orgânico mesmo, ok? Bom, pessoal, nesse momento aqui, só voltando, alguma questão que vocês gostariam de acrescentar em alguma solução que eu trouxe aqui, que faltou, que vocês acham que pode agregar? Cleide, tudo certo? Beleza. Rogerão, gostaria de contribuir com alguma coisa? O microfone aí no meio, aqui na parte de baixo aqui. Ele é diferente do Zoom. E eu não Porque eu consigo. estava. Aí. Olá, pronto. Eu vou deixar o link da palestra que a gente vai ter do BNI na sexta-feira. Legal. Você vê? Para quem quiser, fica aí o meu convite, né? Deixa eu pegar ele aqui. Não era esse. Eu já pego e posto aí no chat, para não atrapalhar. Tranquilo. O Rodrigão, o Ivan, tem alguma consideração nessas soluções que vocês realizam na empresa aí ou tiveram um insight agora, nesse momento aí, da gente trazendo essas dificuldades? Passa para a gente aí, tá? Então, seguindo aí, enquanto isso, falando do próximo, né? No próximo nós vamos ter numa quinta-feira, tá? Dia 4/6. Provavelmente depois vai mudar para todas as quintas, mas sempre a gente vai avisar com antecedência, tá? Sobre isso. Mas antes de eu falar aqui do próximo, deixa eu ver uma perguntinha que o Rodrigão mandou. No local onde se tem refeitório, nos dá segurança? Controle. Legal. Aqui, ó, o Rodrigão tá comentando, né? Que onde tem o refeitório, o pessoal da segurança faz o controle, né, de distanciamento geral e como também a entrada dos colaboradores e saída. Show de bola. Isso mesmo. Bom, no próximo brainstorm nós temos aí uma participação que será contínua, e por isso que nós estamos mudando para quinta-feira, tá? Porque a Bia, né, a Beatriz, eu fiz um curso de coach com ela e convidei ela para estar participando com a gente, para trazendo e estar contribuindo com o grupo, né? Então, ela vai ter uma participação aí, né? E vai falar sobre a inteligência emocional no trabalho. Então, nós vamos entrar com as dificuldades ali desse tema e as soluções, né? De como lidar com a parte emocional, ainda mais nessa época, né? Não só nessa época, mas no geral, mas focando um pouquinho na época que nós estamos passando, tá? Que essa parte da inteligência emocional, né, igual a Cleide é da área de RH, né? Eu não sei se o pessoal aí está junto com o Rodrigão também tem da área de RH, eu não sei do Ivan, né, qual que é a área dele, mas assim, a inteligência emocional no trabalho, ela serve para tudo, né? A RH lida direto com as pessoas, né? Mas a segurança do trabalho também, de outra maneira, mas também é de extrema importância. Então, eu vou estar divulgando isso para vocês. Espero aí que a gente consiga agregar valor a esse quadro que veio para ficar, tá? Não se estranhe que hoje nós estamos com 7 pessoas aqui na sala, mas tenho certeza que no futuro próximo aí nós vamos estar com 50, 100 e só crescendo, né? Porque o objetivo ele é muito bom, né? Da gente multiplicar conhecimento. Só quero que vocês participem mais, vão participar mais, vão falar mais, né? Escrever mais aí que é legal, né? A gente ter essa comunicação, tá? Então, eu gostaria de saber com vocês, nós já temos o tema da próxima, né? Mas das outras semanas nós estamos decidindo ainda. Vocês têm alguma sugestão que vocês gostariam que nós abordássemos aqui no brainstorm? Alguma dificuldade específica aí, Cleide ou Rodrigo? Falar, às vezes eu estou com dificuldade nisso na empresa, estou com uma dificuldade, né, em geral, tá? Estou com dificuldade na questão de organização de EPI, estou na distribuição, ou estou com a questão
da parte de recrutamento e seleção, tudo isso, né, são temas que vocês podem ter dificuldade aí. Eu posso falar um Pode, minuto? pode falar. Tive várias consultas aí sobre limpeza do ambiente, né, do ambiente de trabalho. Então, assim, existiram, do nosso grupo, existiram vários questionamentos do que eu limpo a mesa, passo álcool gel, existe algum produto específico, como que fica as maçanetas das portas, quer dizer, tem um monte de questão aí sobre a limpeza do ambiente de trabalho. E mais recentemente teve questionamento também num outro grupo da qualidade do ar ambiente, né? Se a contaminação pode acontecer pelo ar, se ficar no mesmo ambiente com, por exemplo, um ar-condicionado split, isso pode causar alguma coisa, né? Se precisa ter troca dos gases dentro do ambiente de trabalho. Isso foi um questionamento que eu já tive também. Eu dei uma pesquisada aí, tem alguma coisa no Ministério do Trabalho falando que ambientes fechados não pode ter, tem que ter algum tipo de circulação de ar, uma janela aberta, alguma coisa do tipo, para evitar o risco de aumento de nível de CO2 dentro do ambiente. Então, a minha pergunta pode ser que seja essa aí para a semana que vem, se existe essa norma realmente de nível de CO2, né? Porque quando você está num ambiente fechado, mesmo com ar-condicionado só circulando, você vai ter essa concentração, esse gás parado, né? A exalação da gente, né? Do ser humano aí vai criar esse CO2 e parece que tem um limite. E se tem alguma influência aí também com o Covid ou com o risco de contaminação, não sei. Pode ser um tema aí para a semana que vem, tá bom? Legal. Eu estou colocando aqui só para Claro, marcar, depois eu tento ver o tema mais condizente, né? entender melhor. Para entender melhor e a gente conseguir trazer nas outras semanas, tá? Show. Mais alguma contribuição aí de sugestão? Não, legal. Que é isso. Show. Bom, então, pessoal, deixando uma frase aí, né? Nos ventos das mudanças aí que encontramos nossa direção. Então, a gente, só trazendo aí que não é para a gente assustar com essas mudanças, nós temos que nos adaptar aí a essas mudanças. Algumas mudanças realmente vieram para ficar, outras simplesmente depois que acabar essa época de pandemia vão ser descartadas aí, mas uma que a gente tem certeza que vai ficar é a questão do quê? Da higienização, da limpeza nossa, que a gente nunca pensou muito nisso, né? Mas quantos vírus tem aí? Não só o Covid, né? Né? Então, assim, a gente nunca deu tanta importância. Algumas pessoas mais, mas a maioria não, né? Então, algumas preconizações ainda eu acho que vão continuar e vão ficar de alerta, e mais a questão familiar também, o tempo com a família, né? Pensar nisso, pensar nesse afeto mais, porque a gente só está nessa questão do celular, comunicação e tudo mais, e esquece tudo esse meio familiar nosso, tá certo? Bom, então eu vou terminando por aqui. Vocês vão receber aqui o contato do Rogério, tá bom? Às vezes vocês quiserem tirar mais dúvidas, alguma coisa, o Rogério vai ficar aqui. Eu vou esperar agora vocês saírem, né? Então, se vocês quiserem ficar e bater um papo com a gente, estamos à disposição, né? Se vocês quiserem sair também, né? Agradeço aí de coração a presença de vocês. Espero que vocês nos ajudem, tenham gostado. Espero que vocês puderem dar um feedback para a gente aí sobre esse objetivo, se vocês gostaram dessa ideia, né? Ou sugestões até mesmo. É importante e vamos juntos tentar crescer, né? Esse grupo, né? Esse quadro aí que é de extrema importância para a nossa área. Então, quem quiser abrir o microfone pode abrir agora, né? Eu vou tirar aqui, parar a apresentação para todo mundo poder se ver. Ô, Rodrigão, agora estou te vendo aí, Joe. Tá de máscara, ó. Legal. Deixa eu ver aqui. Opa, Cleide. Cleide, agora se quiser liberar o áudio aqui, pode liberar, tá? Pode liberar, falar. Rodrigão. Valeu aí. Agora o microfone de vocês aqui. Teve bom?
Show. Show de bola. O microfone, pessoal, ele libera. Tá aqui. Vocês conseguiram cadastrar no formulário que eu mandei? Conseguiu, Cleide? O Igor mandou lá no formulário. Ele vai mandar de novo aqui, porque se não clicar lá, a gente não consegue mandar. Por quê? A gente tem nossos contatos, que é onde vocês receberam os convites, né? Só que ele manda para todo mundo. Só que a gente não quer beneficiar as pessoas que vieram, né? Que não vieram aqui. Então o objetivo aqui é beneficiar vocês que tiveram aqui com esse conteúdo que vocês podem estar usando aí na palestra de vocês, conversando com os profissionais, né? Então nosso objetivo é esse. Tá? Por isso que nós não vamos reenviar nos e-mails que nós temos aí, que vocês receberam. E sim somente para quem fizer o cadastro no formulário, que daí fica um contato mais direto da gente aí. Tá certo? Beleza? Tá. Quiser falar alguma coisa, só colocar aqui no microfoninho. Não sei se o Rodrigão, vocês querem falar aí? Não tem microfone, Rodrigão? Então tá. Fechou. Fechou. Estou à disposição no WhatsApp. Cleide, tranquilo? Rogério, agradeço de coração, tá? Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Fica aí à disposição. Eu também sigo à disposição aí, o que vocês precisarem, pode me chamar, eu estou à disposição de todos vocês aí. Divulguem aí o canal do João Carlos, muito bacana a iniciativa. E vamos lá. Semana que vem, você me mandando o link, eu estou de volta aí com vocês para prestigiar aí o evento, tá bom? Fechou. Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. pessoal. Um abraço aí. Até mais. Pessoal, depois eu vou colocar no YouTube aí. Nós estamos gravando. Depois dá acesso para vocês, o pessoal que não assistiu. É só acessar o nosso canal do YouTube que está lá, tá bom? Se tiver alguma coisa aí com relação a essa questão, é só falar para a gente também. O Ivan, conseguiu voltar aí ou não? O Ivan tá com vocês ou o Rodrigão ou não é do grupo? Não? Então tá. Então beleza. Eu acho que a Cleide travou ali. Então nós vamos despedindo por aqui, tá bom? Um grande abraço aí. Quem que é o Ivan, cara? Loucão? Hã? Douglas?